Olá, amigos. Hoje a história é sobre a minha própria experiência. Então, não será uma entrevista, será entre eu e vocês. Bem, então, como eu havia dito, a experiência que eu vou contar hoje é a minha própria experiência, que não é a parte que eu vivi não é exatamente um EQM. Foi, na verdade, um contato que eu tive com a espiritualidade através de uma médium, uma pessoa que era espírita e que tinha um mentor que, no momento em que me encontrou, tinha uma mensagem para me passar. Mas essa história é dividida em duas partes, porque tem essa parte que eu recebi a mensagem, mas essa parte, essa mensagem se conecta com a EQM da minha filha, que aconteceu 8 anos depois desse primeiro contato que eu tive com essa mensagem. Eu sou Paulo Alexandre Marques e esse é o canal Experiências Luminosas. Então, como eu já havia dito, eu tenho uma filha que hoje tem 26 anos, mas que nasceu com uma má formação no sistema nervoso central, uma má formação chamada mielomeningocele. Essa é uma má formação da coluna vertebral que faz com que a medula ela fique exposta, ela já nasce com a medula exposta, e isso levou ela a uma sequela que é a paralisia da cintura para baixo. Hoje ela anda de cadeira de roda, mas estuda, leva uma vida normal. Isso ela tem superado muito bem. Mas vamos começar a história desse ano de 1998, portanto, há cerca de 21 anos atrás. Bem, eu sou arquiteto e nessa época eu vendia móveis sob medida em Recife. Eu tinha uma loja que eu fazia os projetos de arquitetura, de ambientação, de móveis planejados, e eu vendia esses móveis também já prontos, entregava ele prontos ao cliente. Mas tudo começava com a visita à casa do cliente, em que eu ia tirar as medidas do ambiente e conversar com o cliente sobre o que é que ele desejava fazer naquele ambiente. Então, numa dessas visitas que aconteceu à noite, eu saí de casa da cidade de Recife e fui até a cidade de Olinda, que é vizinha a Recife. É quase como se fosse uma cidade só. E chegando lá, eu entrei, como sempre fazia, era uma senhora já cerca de 60 anos, mais ou menos. E eu entrei na casa dela, tirei as medidas da cozinha, mas eu fiquei admirado porque a casa dela era extremamente decorada com objetos de arte, mas ligados à religião. Então, tinha quadros de Jesus, quadro de Maria, mãe de Jesus, muitas esculturas de santos. Em todo canto que eu olhava tinha alguma coisa que me lembrava a religião, a igreja. E então isso me fez lembrar de minha filha. Nessa época, minha filha tinha 6 anos e ela gostava muito, de santos, de obras de arte relacionadas com a igreja, com a história da religião. Então eu disse a essa minha cliente, eu disse, olha, achei interessante a sua casa e quem gostaria de visitar essa casa, eu acho que era minha filha. Eu tenho uma filha de 6 anos que é deficiente. Eu disse apenas isso. Essa mulher nunca tinha me visto, eu acho que ela fez até a solicitação da visita por telefone, não conhecia nada sobre a minha vida. Mas nesse momento ela disse: eu sei que sua filha tem problemas. Então eu achei muito estranho, nunca tinha falado nada para ela. E ela disse assim: e eu tenho alguma coisa a lhe falar sobre ela. Eu
Fiquei achando estranho, mas disse, tudo bem. Ela disse, agora eu só falo se você quiser ouvir, né? Se você se dispuser a ouvir. Eu digo, pois não, agora eu fiquei interessado. Quem quer saber agora sou eu, o que é que você tem a falar sobre a minha filha. Aí ela disse, não, eu sei que a sua filha é deficiente e nasceu com um problema sério. E a primeira coisa que eu tenho a lhe dizer é que ela não veio para passar muito tempo com vocês. Aí eu disse, eu realmente tenho essa impressão, porque ela tem 6 anos hoje, e quando ela nasceu, antes de nascer, foi detectado o problema de má formação, e a perspectiva não era boa de jeito nenhum. O médico disse que ela poderia nascer com vários graus de comprometimento, e quando ela de fato nasceu, numa situação muito tensa, foi montada uma equipe médica muito grande, muita gente dentro da sala de cirurgia, para poder dar o melhor tratamento, fazer o melhor possível aquela cirurgia para que ela sobrevivesse, e a mãe também, porque a mãe também estava com problemas paralelos e também corria risco de vida. Então, no dia que ela nasceu, na noite que ela nasceu, o médico nos chamou e disse que iria fazer uma cirurgia no dia seguinte, porque ela tinha nascido com uma bolha nas costas, com o líquido que circula no nosso sistema nervoso, na coluna e no cérebro, e ele teve que fazer uma plástica. Mas ele disse que iria fazer essa cirurgia apenas por uma questão moral, assim, porque de ética profissional, porque ele não dava nenhuma esperança que ela sobrevivesse, porque era muito grande a bolha que estava nas costas dela, e ele teria que fazer uma plástica de reconstituição, tirar a bolha e fechar aquele espaço que estava ali aberto, e ele disse que achava que não existia numa criança recém-nascida tecido suficiente para fechar aquela abertura que estava nas costas dela. Que provavelmente, se ele conseguisse fechar nas costas, ele teria que esticar tanto a pele dela que poderia abrir e necrosar na frente, de tão esticada. E se isso não acontecesse e fechasse, ela poderia ter uma infecção, talvez até hospitalar mesmo, e não sobrevivesse. Ele nos preparou para isso. E então, a partir desse momento, a vida dela começou a ser esperada por nós assim, como a cada dia para nós seria um ganho, uma vez que ela não iria sobreviver a essa cirurgia. Então, cada dia que ela vivesse para nós seria um ganho. Só que ela nasceu com tanto vigor, com tanta força. Eu, quando a vi a primeira vez nos braços da médica, a médica obstetra, ela estava tão rosada no braço dela, chorando com tanta força, que eu me espantei e até perguntei a mim mesmo, é essa criança que disseram que não iria sobreviver nem ao nascimento? Então ela me surpreendeu desde esse primeiro momento, mas o segundo foi justamente essa cirurgia. Nós ficamos fazendo tratamento nela todos os dias, o médico sempre tirava as partes necrosadas da cirurgia, e para vocês terem uma ideia, ela nasceu com cerca de 3 quilos, e nessa cirurgia ela levou mais de 50 pontos nas costas. Então dá para ter uma ideia do tamanho que era essa ferida nas costas dela. E a partir daí então a gente ficou sem nenhuma perspectiva de continuidade para a vida dela, e a gente teve que ser surpreendido, a vida teve que ir contradizendo isso aos poucos. Então, nessa ocasião que ela me falou isso, eu disse isso a ela. Eu digo, não, eu já sei disso, eu já sei que ela não veio para passar muito tempo conosco, desde o momento que ela nasceu. Aí ela disse, e eu tenho mais algumas coisas a dizer para você. É que eu sei que você não está num momento muito bom de relacionamento com a sua esposa, e que vocês vêm pensando em separação. Isso eu tinha cerca de 8, 9 anos de casado, mais ou menos.
Mas para tranquilizar vocês, eu quero dizer que hoje eu estou com 35 anos já de casado com a minha esposa e nós somos muito felizes. Mas nessa ocasião a gente estava passando por uma crise, realmente uma crise, e estávamos realmente negociando até já uma separação. A imaturidade, né, leva a gente às vezes a tomar decisões assim. Eu casei muito cedo, casei com 23 anos, não tinha maturidade suficiente e estava tomando esse rumo. Mas aí houve uma providência realmente do outro plano que quis interferir e encontrou esse meio através dessa senhora, porque eu não tenho mediunidade, não tenho facilidade, e principalmente naquela época, menos ainda, era muito jovem, e uma vida menos contemplativa, uma vida muito agitada, de muito trabalho, né? Então, eu creio que o mundo espiritual, a espiritualidade, as equipes que cuidam de cada um de nós lá do outro lado, decidiram que iriam me interceptar nesse momento. E ela disse: eu sei que você está pensando em se separar, mas eu quero lhe aconselhar a não fazer isso. Porque, da mesma forma que me foi revelado alguns detalhes aí da vida da sua filha presente, também me foi revelado detalhes de uma vida passada sua com ela, em que vocês tinham outro tipo de relação, mas que não terminou bem, justamente por conta de uma separação também que houve. Essa vida que vocês levaram, que inclusive foi a vida mais recente, a última encarnação de vocês, foi marcada por uma tragédia por conta dessa separação. E se você agora tomar uma decisão de separar-se de sua esposa, você estará ao mesmo tempo se separando também da sua filha, mais uma vez. E mais uma vida poderá ficar desperdiçada ou marcada gravemente por uma atitude como essa. Bem, eu a essa altura já estava assim, meio fora de mim, escutando ela falar essas coisas. Eu acho que eu já tinha perdido a cor, já estava assim, num ambiente que eu não sabia mais nem onde eu estava, porque eu fiquei muito chocado com o fato dela perceber esse detalhe que estava acontecendo na minha vida. Tudo bem que ela dissesse que sabia que a minha filha era deficiente e que não iria durar muito, a vida dela não seria longa, já é uma revelação que a gente não pode dizer que ela estava atirando no escuro, né? Mas depois que ela falou desse processo de separação que estava existindo entre mim e minha esposa, eu fiquei espantadíssimo. Inclusive, não estava acostumado com esse tipo de intervenção. Nunca tinha acontecido na minha vida nada parecido com isso. Foi a primeira vez que aconteceu. Então, primeiro ela me aconselhou a rever essa minha decisão. E depois ela falou que, embora estivesse marcado para que a vida da minha filha não fosse uma vida longa, a permanência dela conosco fosse curta, ela teria uma oportunidade no futuro de escolher se ela poderia, se ela iria continuar conosco ou não, se ela iria dar andamento à vida dela ou se iria realmente terminar cedo assim como estava programado. Isso aí também me deixou assim completamente sem compreender o que estava acontecendo, o que é que ela estava dizendo, porque naquele tempo inclusive eu não tinha conhecimento sobre essa questão de EQM, essa possibilidade, e fiquei sem entender como é que uma pessoa pode escolher se vai continuar ou não. Se existe uma programação para ela desencarnar num determinado tempo, como ela faria para escolher continuar? Eu realmente não entendi. Mas a partir desse momento,
diante das revelações que ela fez, eu passei a pensar seriamente no que ela havia dito e decidi, depois de meditar, depois de pensar sobre tudo aquilo, eu realmente comecei a reverter a ideia da separação e a gente superou aquela crise sem passar por uma separação e a vida continuou normal. Então esqueci daquele evento, ficou no passado, foi superada a crise. Minha filha então tinha 6 anos, mas tem um detalhe aí também que eu ia esquecendo. Ela disse: eu gostaria muito, aquela senhora lá de Olinda, ela disse: eu gostaria muito de conhecer sua filha. Você poderia trazer ela aqui para eu vê-la? Tá. Então, diante daquela informação que ela tinha dado, daquele fato, eu realmente fiquei pensando bastante e resolvi levar minha filha para ela conhecer. E quando chegou lá, a gente foi realmente para mostrar a casa dela, a minha filha, né? Mostrar as obras de arte, as pinturas, as esculturas e realmente a minha filha gostou. Mas ela me chamou assim, à parte e disse: olha, pelo que eu estou vendo aí, eu vi, ela tem muita energia, muita vitalidade. E pela energia dela eu vi que você pode ficar tranquila, ela vai escolher continuar, dar continuidade à vida dela. Não vai optar por interromper ali, né, naquele momento que ela vai ser consultada. E eu fiquei, mais uma vez, sem entender como é que poderia acontecer uma coisa desse tipo. Então, como eu estava dizendo, a vida continuou e esquecemos desses fatos. Até que quando minha filha fez 14 anos, inclusive tem um detalhe ainda também que eu estava esquecendo, eu perguntei naquela ocasião a essa senhora se ela tinha ideia de quando aconteceria essa escolha da minha filha. Ela disse, em torno de 15 anos, 14 para 15 anos, ela vai passar por um processo e vai fazer a escolha. Então, quando ela... Isso já estava esquecido, nem eu lembrava mais sobre essas revelações assim. Não estava preocupado com isso. Quando minha filha fez 14 anos, foi decidido por nós e pelo médico dela que ela faria uma cirurgia no intestino que ela estava precisando fazer. Não era uma coisa assim que fosse tão necessária, mas foi uma escolha. Para ela ter uma melhor qualidade de vida, ela teria que fazer essa cirurgia. E foi então a opção. Ela poderia ter continuado a vida toda sem essa cirurgia, sem problema. Apenas com uma qualidade de vida comprometida. Mas aí o médico mostrou para a gente que existia um tipo de cirurgia naquela época bem sofisticada, que ele tinha conhecido no exterior, tinha feito um treinamento, já tinha feito algumas aqui no Brasil e que se a gente topasse, ele faria e seria muito bom para ela. Então foi feita a cirurgia conforme combinado com o médico. E a gente não esperava que desse nenhum problema, nada de errado nessa cirurgia. Mas acontece que o intestino dela não voltou a funcionar. Ele ficou completamente paralisado após essa cirurgia. E o intestino paralisado, a pessoa não passa mais do que 10 dias com ele. A partir de uma semana a pessoa já pode falecer. E 10 dias no máximo a pessoa passa com o intestino paralisado. E a gente foi esperando e o médico acompanhando, ela estava indo, ela colocou uma sonda no nariz. Aliás, ela estava sem sonda, mas ela começou a vomitar, colocar alguma coisa assim escura para fora. E o médico então resolveu colocar uma sonda através do nariz para o estômago. E, na verdade, o que estava acontecendo é o seguinte: o intestino dela paralisou, como se tivesse ali um ponto de interrupção no fluxo dos alimentos, e o alimento voltava completamente já meio digerido
do intestino mesmo, ele voltava daquele ponto e ela, para não ficar vomitando aquele líquido, ele colocou a sonda no nariz e então o líquido saía direto para um tubo. E aquilo incomodava muito ela e ela foi piorando cada vez mais. Ela não conseguia dormir, começou a. Ela não conseguia dormir, começou a sentir dores nas costas e eu fico um pouco emocionado quando eu falo sobre isso, porque realmente foi muito difícil para a gente, mas eu vou seguir adiante. Na verdade, eu não tenho como falar desses acontecimentos sem mergulhar nas lembranças e isso traz emoções, né? Mas vamos em frente. Então ela não estava conseguindo dormir, estava sentindo muita dores nas costas. Foi um sacrifício muito grande para a gente, como pais, porque a mãe tinha que ficar com ela na cama para ela deitar em cima, no colo da mãe, para poder conseguir dormir um pouco. O incômodo era muito grande e aos poucos ela foi ficando fraca, mais fraca, porque ela não conseguia se alimentar e foi ficando cada vez mais fraca, sonolenta e com muitas dores nas costas. Então chegou-se à conclusão que ela não poderia ficar tomando apenas soro, ela tinha que tomar uma alimentação parenteral, que é um alimento especial que é dado diretamente na veia para que a pessoa que não tem como digerir nenhum alimento e tirar as substâncias que ela precisa, tem que se dar diretamente na veia para a pessoa sobreviver. Mas aquilo é só para prolongar um pouco mais a sobrevivência, mas não dá para ir muito longe naquele jeito. E ela realmente foi ficando cada vez mais debilitada e cada vez mais dormindo mais tempo e passando pouquíssimo tempo com os olhos abertos. Mesmo acordada, ela não abria mais o olho. E então minha família, que tem muitos médicos na família, alguns me chamaram e falaram que nesses trechos eu tenho que dar realmente alguns cortes no vídeo para poder depois retomar. Mas então eles me chamaram, meus irmãos, tenho 3 irmãos da área médica, me chamaram, uma delas inclusive disse, das minhas irmãs, que eu me preparasse, porque ela não iria sobreviver. E que o médico já estava tendo muita consideração com a família por não ter isolado ela numa UTI, porque não tinha mais o que fazer por ela. Então, ela, como foi piorando cada vez mais, chegou um ponto que o médico realmente indicou que ela fosse para a UTI. Não tinha como ficar no quarto mais, mesmo tomando aquela alimentação parenteral. Então ela foi para a UTI e lá realmente ela ficava, né, conectada àqueles aparelhos, quase já sem se comunicar com a gente, mas ela ainda conseguia, em alguns momentos, se comunicar, fez amizade com um enfermeiro chamado Aquiles, que tinha lá no Hospital Português do Recife, e ficou naquela situação. Então chegou um ponto que o médico nos chamou e disse: olha, infelizmente eu não tenho mais o que fazer. O que eu vou me propor a fazer é na segunda-feira, isso foi num domingo de Páscoa, porque era um período da Páscoa, e num domingo de Páscoa, à noite, ele nos chamou e disse: olha, eu não tenho mais o que fazer de procedimentos que eu possa garantir para o intestino dela voltar a funcionar. Eu vou ter que montar uma equipe para abrir ela novamente e fazer uma última tentativa, porque se o intestino parou por ter sido mexido, eu vou abrir e vou ver se encontro alguma coisa,
algum procedimento que eu possa fazer cirúrgico, mas não garanto nada, porque se ele parou por uma cirurgia que deu tudo certo, eu não posso garantir que abrindo ela vá voltar ao normal. Mas é a última coisa que eu posso fazer. E amanhã, pela manhã, isso foi no domingo de Páscoa à noite, amanhã de manhã eu venho com a equipe para fazer essa intervenção. Bom, então ele foi, e quem ficou com minha filha essa noite fui eu, no Hospital Português, lá na UTI. E o que aconteceu foi o seguinte: eu dei uma saidinha, era no meio da noite, no hospital. Não sei se lá não tinha como dormir na UTI, só tinha uma cadeira ao lado da cama dela. Eu devo ter saído talvez para fazer um lanche, alguma coisa assim. E quando eu voltei, o enfermeiro que estava de plantão disse a mim: não, não entre agora, porque a gente está trocando ela. Trocando por quê? Ele disse: não, porque ela defecou. E o enfermeiro não estava por dentro do problema que ela estava passando. Então, para mim, aquilo ali, aquela notícia foi como se tivesse tirado na loteria. Você tirou na loteria. Então, eu fiquei muito feliz e disse: não, o que é que você está dizendo? O intestino dela funcionou. Ele disse: funcionou. E a gente está trocando ela. Eu disse: eu não vou ficar fora não, eu quero entrar. Eu quero ver. Então, quando eu cheguei lá, realmente, ela estava, assim, ele estava trocando a roupa dela, ela estava toda suja, as fezes líquidas, e ela acordada. Então aquilo para mim foi uma tremenda surpresa. Então a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o médico. Assim, esperei chegar de manhã cedo, quando deu assim 4h30, 5 horas da manhã, eu liguei para ele e disse: olha, aconteceu isso, o intestino dela funcionou e eu creio que o senhor não vai precisar fazer essa intervenção. Então ele também ficou muito feliz e disse que foi a melhor notícia que ele tinha recebido na vida já. Que eu creio que não devia ter sido fácil para ele, uma vez que ele nos convenceu a fazer essa cirurgia, que era uma cirurgia eletiva. Ela poderia ter vivido a vida toda sem fazer essa cirurgia, mas para dar uma melhor qualidade de vida a ela, ele resolveu fazer a cirurgia. E nos convenceu a isso. E o resultado não estava sendo nada bom, né? Nada do que ele esperava. Ele certamente estava vivendo um drama como médico muito, muito grande também. Para ele foi um grande alívio. E de fato, assim, nessa virada de noite de domingo da Páscoa para a segunda, eu digo até que ela foi um dia que ela, de ressurreição para ela realmente, tudo mudou. A partir dali ela começou a se alimentar diretamente, porque o intestino desobstruiu, e ela começou a se alimentar, a ficar mais animada e terminou saindo do hospital, indo para casa. Ainda passou muito tempo fazendo curativo, porque houve ainda uma dificuldade de cicatrização da cirurgia, mas deu tudo certo a partir dali. Agora, onde entra aí a EQM e a escolha que ela fez? Tempos depois, eu acho que mais de 1 ano, 2 anos depois, ela veio me contar que naquela noite, provavelmente naquela noite, ela tinha tido uma espécie de sonho. Ela, de repente, se viu num ambiente que ela não pode dizer que foi um ambiente fechado, que tinha paredes, não tinha nada, era como se fosse um ambiente assim, no meio do nada, no espaço. E só tinha poucas coisas que ela identificava. Primeiro, uma luz que apareceu na lateral dela. Ela disse que não se viu saindo do corpo, nem viu nenhuma cena no hospital, fora daquele ambiente, nada. Ela de repente, não sabe a partir de que momento, ela se viu nesse outro espaço, nessa outra dimensão, onde havia uma luz ao lado dela. Em frente a ela, uma cena de funeral. Era o funeral dela, estava diante dela.
um caixão, uma luz em cima do caixão e uma cruz próxima ao caixão. Ela disse que estava se sentindo nesse momento muito bem, muito confortada, em muita paz, mas essa luz, com uma voz masculina, explicou a ela que ela já tinha cumprido o propósito básico da vida dela, daquela encarnação. Mas que se ela quisesse, ela poderia continuar, já que ela estava, né, em outras palavras, assim, não foi tão explicado dessa forma, mas o que ela sentiu foi isso, assim, já que ela estava aqui e tinha cumprido o primeiro propósito da vida dela, ela teria uma chance de continuar vivendo se ela escolhesse. Ela poderia parar ali ou escolher continuar vivendo. E ela disse que não titubeou nessa hora, ela não teve dúvidas. Ela disse: não, eu sou muito nova e eu tenho muita coisa ainda para fazer na vida e eu quero continuar. Então foi a partir daquele momento que tudo, esse momento lá no outro plano desapareceu, e ela disse que só lembra de ter acordado naquela situação em que o enfermeiro estava trocando ela e que eu estava lá junto também dela. Ela acha que foi nesse momento que realmente aconteceu essa EQM, que na época ela não tinha esse nome, ela chamou de sonho. Então eu fiquei mais uma vez espantadíssimo, né, com essa revelação dela, porque eu me lembrei imediatamente do que aquela senhora lá de Olinda havia me revelado. Que ela chegaria um momento que ela iria escolher continuar ou não. Certamente ela iria nos deixar precocemente, realmente, com a idade de 14 anos, ainda adolescente. Mas ela escolheu ficar. E por ter escolhido ficar, de fato, aquela situação foi revertida e ela ficou boa. Nos contou isso tempos depois. Hoje ela já está com 26 anos, está estudando, está levando uma vida normal, já trabalhou, já teve emprego. Apesar de ainda estar na cadeira de roda, realmente, nesse sentido a vida dela não mudou. Ela continua paralisada da cintura para baixo, mas a cirurgia que ela fez do intestino naquela ocasião está sendo muito útil para ela, porque de repente o intestino voltou a funcionar e deu tudo certo. Realmente a vida dela tem uma qualidade bem melhor depois dessa cirurgia. E é essa a história então que eu tenho a contar para vocês. Então, o que é que a gente pode extrair, né, de aprendizado dessa experiência? Em primeiro lugar, o que mais me conforta e tem me ajudado muito a enfrentar as dificuldades da vida é saber que nós não estamos sozinhos. Não estamos aqui nesse planeta jogados por nossa própria conta e risco. Existe uma equipe em outro plano que é responsável por nós, que zela pela nossa vida e sabe o que nós precisamos para continuarmos vivendo até cumprirmos plenamente o propósito que foi estabelecido antes da nossa encarnação. Outro detalhe se refere justamente a isso. Eu comecei a ver que tem sentido a existência de vidas sucessivas, que a gente não nasce só uma vez e morre apenas uma vez. Nós temos vidas sucessivas em que nós podemos, inclusive, dar continuidade a processos de relacionamentos, principalmente de relacionamentos. Isso é o que mais... Não tem outro propósito a vida, a não ser desenvolver relacionamentos e desenvolver nosso espírito através deles. Então, a primeira lição é essa: nós não estamos sozinhos, nem eu, nem minha filha, nem ninguém está sozinho. Existem equipes que cuidam de nós para que nós possamos alcançar os propósitos que nós nos determinamos antes de vir para a encarnação atual. A outra conclusão é justamente sobre essa questão da reencarnação,
que a gente vê que existem várias tradições religiosas, existe no Brasil, na tradição filosófica do Espiritismo, que fala sobre reencarnação, mas tem muitas religiões que não aceitam esse processo. Mas eu vi numa experiência como essa a possibilidade bastante plausível de que existe realmente existem vidas sucessivas. Outra, outra lição que eu aprendi é que sempre que for necessário, haverá uma intervenção direta do plano espiritual no plano físico, sempre que for necessário. E essa intervenção pode acontecer de várias formas. Nessa história que eu contei, aconteceu como uma revelação através de uma mediunidade de uma senhora, pela intervenção de um espírito que ela dizia ser o mentor dela. E também houve a EQM, uma intervenção direta da luz, que sempre aparece nos relatos de EQM, mas existem muitas outras formas de intervenção, através de experiências místicas, de sonhos, de EQMs, e de várias formas a gente, quando é necessário, a gente é contactado pelo plano superior. Então isso me dá uma sensação muito boa de não estar nunca sozinho, que eu nunca estou sozinho. E também a minha filha, meus filhos, minha esposa, as pessoas que a gente gosta, enfim, todas as pessoas e todas as histórias que cruzam as nossas vidas, a gente fica bastante tranquilo, porque a gente sabe que não acontece nada com ninguém que não esteja relacionado com o propósito da sua vida. E se por acaso a gente der sinais de que vai se desviar de alguma forma daquele propósito que a gente mesmo assumiu antes de encarnar, pode acontecer então diversas formas de intervenção. E isso me dá uma segurança muito grande de continuar vivendo, de diminuir as preocupações com problemas que possam acontecer, porque a gente sabe que eu sei que não estou sozinho. Isso me dá uma segurança muito grande, uma tranquilidade muito grande para enfrentar todo problema que ocorrer, que vier a ocorrer na vida, né? Esse fato, né, que nos aconteceu, que eu relato aqui agora, apesar de ser bastante traumático, né, como sempre é, uma EQM só acontece de fato em situações limite em que a vida está ameaçada. E é sempre uma situação muito tensa para todo mundo, para a família, para quem se relaciona com aquela pessoa que está vivendo aquela situação de risco, que pode vir através de um acidente, de uma doença, de uma cirurgia, de um mal súbito. Mas existem outras experiências que vêm de uma forma muito mais suave, muito mais tranquila, através de sonhos, através de outras formas de revelação, de saídas do corpo, de experiências fora do corpo, né? Que inclusive nós vamos ter algumas contadas aqui no nosso canal, por pessoas que já se dispuseram a contar suas histórias. E eu quero aproveitar para convidar todos vocês que estão aí nos assistindo a também nos procurarem para contarem suas histórias, o que pode ser muito útil, né, para muita gente que se interessa por essa temática, não só para cumprir aquele interesse nosso de compreender melhor, né, o que é a existência, o que é a nossa vida, por que nós estamos aqui, qual é o propósito da existência, mas ao mesmo tempo também nos conforta, também nos fortalece, nos conecta com esses seres poderosos que estão aí num plano paralelo, o tempo todo ligados conosco e nos conduzindo, nos ajudando. Nós temos aliados poderosos, não precisamos ficar temerosos, nem achando que estamos sozinhos. Essa é a lição que eu trago comigo hoje, a partir da experiência que vivi e que acabei de relatar para vocês. Então, se você
viveu uma experiência que nós podemos chamar de luminosa, porque traz luz para a nossa vida, ou se você conhece alguém que viveu uma experiência desse tipo e quiser compartilhá-la conosco, por favor, entre em contato conosco através do nosso e-mail experienciasluminosas@gmail.com. Inclusive, se você tem alguma história de algum parente, alguma pessoa muito próxima sua, que já não esteja mais aqui em condições de contar, mas que você conheça a história pessoalmente, tenha vivido ela de perto, você também pode contar essa história para nós, que vai ser muito útil, embora não seja relatada em primeira pessoa, embora nós não possamos fazer determinados tipos de perguntas sobre detalhes que a pessoa que está relatando não pode responder por não ter vivido diretamente, mas viveu indiretamente e pode nos trazer muitas informações importantes. Então, você também pode nos procurar se você conhecer uma história desse tipo e quiser relatá-la. Obrigado por terem estado conosco mais uma vez e muita paz para vocês e até o nosso próximo encontro.